Capítulo 71 Atraindo Charles. Na manhã seguinte, Gustavo acordou no horário habitual. Ele ainda não conseguia esquecer os eventos de ontem, mas a garantia da senhorita Aimee o fez se sentir menos cauteloso. Ele ainda fez sua vigilância habitual na vizinhança ontem à noite, embora soubesse que era improvável que mestiços aparecessem e realmente nenhum aparecesse. Gustavo se preparou para a escola e saiu com Ang mais uma vez. Vários minutos depois, ele chegou à escola e se dirigiu à cozinha para começar seu trabalho matinal. O chefe Danzo percebeu as mudanças em Gustavo. Ele ficando cada vez mais frio a cada dia. Embora ele nunca tenha mostrado ao chefe Danzo esse lado dele, o chefe Danzo estava vigilante o suficiente para perceber isso. Ele decidiu que falaria com Gustavo um dia desses. Durante as atividades escolares, os alunos formaram duplas na sala de treinamento para treinar uns com os outros devido ao próximo evento de intercâmbio. Gustavo foi emparelhado com um aluno da classe 3D que também era mestiço de grau D. Os pais eram com o objetivo de treiná-los e começaram na semana passada. Gustavo vinha revelando um pouco de suas proezas desde a semana passada. Ele estava chamando a atenção para si mesmo por algum motivo que era desconhecido para todos. Ele nunca usaria nenhuma habilidade de linhagem ao poupar, mas se esquivaria de todos os ataques de quem quer que estivesse poupando, fazendo com que se sentissem humilhados por não serem capazes de tocá-lo. Embora ele não revelasse muito, isso foi o suficiente para chamar a atenção para si mesmo, já que o mestiço abaixo do grau F era capaz de evitar ataques de outros mestiços de grau superior. Todos estavam ocupados com seus parrens. Havia muitos pequenos círculos no corredor. Todos enfrentaram os parrens com o qual formaram dupla, dentro dos círculos. Os pequenos círculos eram barricados por um brilho azul que impedia que os ataques saíssem do espaço para que não atingissem outra pessoa por engano. Havia centenas desse pequeno círculo e cada um era tão espaçoso quanto um reg de boxe. Gustavo também estava dentro de um, posicionado no canto oeste do corredor. Sus. Sus. Gustavo desviou para a esquerda e para a direita enquanto se esquivava das bolas circulares de energia que estavam sendo enviadas para ele. Sus. Ele correu para o lado esquerdo do aluno com quem estava lutando. O aluno reagiu cobrindo sua mão direita com um brilho de energia azul antes de socar Gustavo. Sus. Gustavo correu em suas costas fazendo com que o aluno sentisse sua falta. O aluno se virou e balançou a mão para trás, esperando acertar Gustavo, mas ele ainda foi muito lento quando Gustavo se esquivou dele. Gustavo correu para sua frente novamente. O aluno já estava começando a ficar frustrado, então convocou muitas bolas de energia a juiz. Pop, 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 pop. 20 deles apareceram no ar e o cercaram. Ele os enviou para Gustavo com velocidade. Cada bola de energia era do tamanho de um punho. Suíze. As bolas viajaram em direção a Gustavo crepitando com uma força que poderia facilmente abrir um buraco em uma pessoa. 5 deles apareceram na frente dele ao mesmo tempo, deixando apenas pequenos espaços entre eles. Gustavo moveu-se para o meio com velocidade enquanto virava seu corpo de lado. Como ele não queria usar o traço, sua velocidade normal era apenas um pouco mais rápida do que essas bolas, então tentar desviar de todas parecia bastante impossível. Manipulação de tamanho. Imediatamente depois que Gustavo disse isso em sua mente, seu corpo de repente murchou. Seu peito e costas pareciam estar cedendo como um balão que estava sendo esvaziado. Ele ficou tão achatado que poderia ser confundido com compensado. Fazendo isso, enquanto seu corpo estava virado de lado, permitiu que as bolas o errassem e continuassem voando para frente. O aluno ficou boquiaberto ao ver a performance de Gustavo. Como ele foi capaz de fazer isso? Ele não foi a única pessoa que viu Gustavo fazer isso, mas duas pessoas cujo círculo estava posicionado à direita ouviram. Hora de trocar de parceiro, expressou o instrutor. O do lado esquerdo estava olhando para ele com um olhar estranho. Gustavo, por que você não treina comigo desta vez? O aluno propôs. Ele tinha cerca de 6 pés 2 e tinha cabelo curto de cor laranja. Ele tinha um corpo erguido, mas uma aparência muito confiante que era muito parecida com a de um orgulhoso. Seus olhos eram penetrantes e cheios de vida. Esse aluno era a pessoa que Gustavo procurava desde então, por razões desconhecidas. Ele queria treinar com ele para verificar algo, mas precisava que ele fosse o único a propor a luta. Carlos Siemann. Gustavo o encarou um pouco antes de responder. Claro. Gustavo caminhou em direção ao seu círculo enquanto o aluno que estava lutando com Charles antes caminhou em direção ao ex-parceiro de treino de Gustavo. Oh, Gordon, veja como isso é feito. É patético que você não consiga acertar um único golpe nele, Charles disse com um olhar de desprezo enquanto olhava para o ex-parceiro de Gustavo. Alguns dos alunos ao redor haviam esquecido que deveriam estar lutando agora. Eles decidiram assistir ao treino de Gustavo com Charles. O Gustavo não ter recebido uma única pancada desde o início deste treino já estava a irritar algumas pessoas, mas não tiveram coragem de ir ao encontro do Gustavo e pedir um sparring com ele, por medo de serem humilhados.
Agora que eles estavam vendo que Charles e Gustave estavam prestes a lutar, eles acreditavam que Gustave receberia sua retribuição hoje. O brilho azul barricou o círculo e eles foram cercados por ele. O mesmo aconteceu nos outros círculos, mas alguns deles pareciam estar se concentrando no círculo de Gustave e Charles em vez de lutar. Surpreendentemente, o instrutor que estava observando de longe não disse nada sobre os alunos não se importarem com seus negócios. Você parece ter ficado bem mais forte recentemente, isso não vai te ajudar nessa situação. Charles riu como um maníaco enquanto encarava Gustave. Esse discurso é necessário. Não desperdice meu tempo com isso. Gustave expressou com um olhar de tédio. O rosto de Charles se contorceu ao ouvir isso. Então não terei piedade de você, Charles falou com um olhar sombrio e correu em direção a Gustave. Cobras elétricas vermelhas dançaram ao redor de seu corpo quando ele chegou na frente de Gustave depois de dar apenas um único passo. Gustave desviou para o lado, desviando-se dele por apenas uma pequena margem. Charles percebeu que ele errou. Ele reagiu levantando as mãos e conjurando eletricidade vermelha entre as palmas antes de estendê-las para Gustave. Uma linha grossa e sinuosa de cargas elétricas vermelhas explodiu em direção a Gustave. Foi quando Gustave finalmente ativou o traço. A velocidade da eletricidade serpenteante era extremamente rápida e ele já havia previsto isso, então ativou o traço antes que Charles pudesse enviá-lo. Gustavo virou para a direita fazendo com que a eletricidade vermelha o perdesse por apenas alguns centímetros, mas não foi só isso que aconteceu. Gustavo podia sentir a força da eletricidade que o empurrava para trás. Ele se distanciou mais da carga de eletricidade enquanto o traço ainda estava ativado e sentiu a força diminuir. Se não fosse por sua ativação de traço que praticamente desacelerou tudo ao seu redor, essa força o teria jogado para trás. Capítulo 72 Observações. Assim como eu pensei, realmente tem força gravitacional, Gustavo analisou enquanto se movia em direção às costas de Charles e tentava tocá-lo. Devido ao uso do traço, Charles ainda estava se movendo em câmera lenta, mas seus olhos conseguiram seguir Gustavo. Charles queria mudar a direção de seu ataque para o novo local de Gustave, mas mesmo que seus olhos fossem capazes de seguir, os movimentos de seu corpo ainda eram mais lentos. Gustave chegou atrás dele e esticou a palma da mão para tocar as costas de Charles. Zoom. Quando a palma da mão de Gustave estava a 3 polegadas de tocar em Charles, ela parou e não conseguiu avançar. Gustave ficou atônito, mas não surpreso, pois já sentia a força em torno de Charles que repelia qualquer forma de contato. Charles se virou e lançou seu punho revestido de cobras elétricas em direção ao peito de Gustave. Gustave se esquivou, é claro, e correu para trás. Como no mundo ele é capaz de se mover assim? Charles ficou chocado com o movimento de Gustave. Os outros alunos que assistiam ficaram igualmente chocados. Eles não tinham ideia de por que Gustave seria capaz de se mover assim. Agora eu entendo por que sua linhagem é comparada com a classe B, mesmo sendo uma classe C. Isso é muito poderoso, Gustavo analisou do outro lado enquanto ambos se encaravam com olhares cautelosos. Charles já era um Julo classificado também, mas Gustavo notou que sua força era decente do que a maioria dos mestiços de classificação Julo que ele havia enfrentado recentemente. Isso foi atribuído principalmente à sua habilidade de linhagem que tinha força gravitacional misturada. Só porque você pode se mover tão rápido não significa que você pode me derrotar, seu. Antes que Charles pudesse terminar sua declaração, Gustavo fez uma reverência e falou: Obrigado pela ascensão de Sparreg. Depois de dizer isso, ele saiu do círculo. Ei, espere, lixo. Eu devo pisar em você antes de você sair. Charles gritou, mas Gustavo não respondeu. Ele continuou andando até deixar a área onde os par estavam ocorrendo. Charles tinha um olhar de angústia ao ver Gustavo ignorá-lo. Conversa. 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 O salão ficou barulhento depois de ver aquele breve spar. Ele não deveria ser fraco. Por que ele consegue se mover tão rápido? Embora tenham ouvido as notícias de como Gustavo usa drogas de aprimoramento, eles não foram tão estúpidos a ponto de não ver que algo estava diferente nele. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que seria impossível fazer uso dessas drogas todas as vezes, o que os deixou ainda mais confusos sobre a origem da melhora de Gustavo. Vendo os olhares de todos ao seu redor, Charles ficou furioso e começou a gritar para Gustavo voltar ao círculo para que eles pudessem continuar sua luta, mas suas ligações caíram em ouvidos surdos. Ei, instrutor, estou saindo. Gustavo acenou para o instrutor enquanto se dirigia para fora. O instrutor de meia idade olhou para Gustavo com um olhar confuso. Sua turma estará representando a escola no evento de intercâmbio. O treinamento é necessário, expressou. Eu não estou interessado. Além disso, o que o lixo faria em tal evento? Você está melhor com aqueles fracassos atrás de mim. Gustavo disse e saiu com um sorriso malicioso. É. O salão inteiro explodiu em caos depois de ouvir a declaração de Gustavo, mas ele não se intimidou. Ele enfiou as mãos nos bolsos e continuou andando sem olhar para trás. A indiferença em seu rosto junto com a maneira como ele andava fez com que todos olhassem para ele com um olhar de espanto por trás.
Até o instrutor ficou chocado, mas não pode fazer nada. Ele ouviu falar sobre a senhorita Aimee treinando Gustavo e suspeitou que sua melhora atual poderia ter algo a ver com isso. Além disso, ele não poderia forçar Gustavo a ficar, já que havia decidido que não participaria. Gustavo caminhou em direção à sua sala de treinamento pessoal dentro do corredor. Primeira fase concluída, Gustavo disse internamente com um sorriso enquanto ele estava dentro de sua sala de treinamento. O dia terminou novamente sem intercorrência se o ato de Gustavo fosse subtraído. Depois de seu treinamento com a senhorita Aimee hoje, ela disse a ele que seus dias de treinamento seriam reduzidos para 3 dias por semana. Gustavo percebeu que ela parecia ocupada. Ela não estava na escola o dia todo. Embora ainda estivesse incomodado com o que aconteceu recentemente, ele decidiu deixar isso para trás e se concentrar na tarefa em mãos. Gustavo chegou em seu apartamento e encontrou Ang esperando na frente de sua porta. Ei Ang, Gustavo cumprimentou depois de vê-la. Ei Gustavo, Ang respondeu com um doce sorriso. Há algum problema? Por que você está parado na minha porta? Gustavo perguntou com um olhar inquisitivo. Ele estava começando a se perguntar se isso se tornaria uma rotina regular para ela. Sim. Quero dizer não. Quero dizer que temos que conversar, Ang gaguejou várias vezes antes de completar sua frase. A sobrancelha esquerda de Gustavo subiu ligeiramente antes de responder. Eu já sei sobre o que você quer falar. A resposta é não. Vá para casa Ang, Gustavo disse e começou a abrir a porta. Ang o agarrou por trás. E se você for abduzido de novo? Ang disse com um tom preocupado. Isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, você não poderá fazer nada a respeito. Gustavo disse e começou a abrir a porta. Tenho certeza de que posso ajudar, já estou na patente Zulu, insistia Ang. A resposta é não, Ang. Gustavo avançou fazendo com que seu pano escorregasse de suas mãos. Manga. A porta abriu e fechou depois que Gustavo entrou. Gustavo franziu a testa depois de entrar em sua sala de estar. Por que ela é tão persistente? Ele ponderou internamente. Depois de pensar por alguns segundos, Gustavo suspirou. Ela foi inteligente o suficiente para descobrir que eu fui sequestrado e informou a senhorita Aimee, então eu tenho que dar a ela pelo menos o benefício da dúvida, Gustavo disse internamente e se virou para abrir a porta. Ele saiu e chegou ao corredor. HMM. Você ainda está aqui. Gustavo expressou em surpresa. Ang ainda estava de pé ao lado de sua porta. Eu já estava saído, Ang fez beicinho enquanto falava, mas ela ainda estava na mesma posição. Capítulo 73 A Corrida. Eu queria te dar uma chance, mas já que você disse que estava indo embora, tudo bem, tal. Gustavo disse e se virou. É. Quando eu disse isso? Ang disse com um olhar frenético enquanto estendia a mão para agarrá-lo. Eu pensei que você estava indo embora. Gustavo virou-se com um olhar confuso. Não, eu não vou embora, por favor, me dê uma chance, disse Ang com um olhar suplicante. Gustavo riu internamente depois de ver a reação dela. Tudo bem então, Gustavo disse com um olhar solene. Sua linhagem garante velocidade, certo? Perguntou Gustavo. Ang acenou afirmativamente com a cabeça. Se você pode me vencer em uma corrida, eu vou deixar você se juntar a mim durante as patrulhas noturnas, propôs Gustavo. Olhos irritados ligeiramente arregalados, venceu você em uma corrida. Ela questionou com uma dúvida. Sim, se você não pode fazer isso, temo que você não possa trabalhar comigo. Gustavo cruzou os braços e encostou as costas na porta enquanto esperava pela resposta dela. Mas, isso é injusto, você obviamente é mais rápido do que eu, disse Yang com um olhar cabisbaixo. Então você não será de muita ajuda, já que eu posso fazer o que você deveria ser bom, melhor do que você, disse Gustavo e começou a se virar mais uma vez. Espera. Eu concordo. Yang rapidamente o deteve antes que ele entrasse. Gustavo sorriu enquanto encarava a porta antes de se virar. Seu rosto voltou à indiferença habitual depois de se virar para enfrentar Ang. Bom. Lembre-se, se você perder, você não deve me perturbar sobre se juntar a mim para observar a vizinhança, Gustavo afirmou com uma voz solene. Ang assentiu em resposta. Bom, vamos. Gustavo disse e começou a andar para frente. Onde estamos indo? Perguntou Ang. Apenas me acompanhe. Gustavo disse com um tom de comando. Ang obedeceu e seguiu Gustavo. Alguns minutos depois, Gustavo e Ang chegaram à área de floresta esparsa atrás do bairro. Eles ficaram em um local específico onde pequenas árvores podiam ser vistas espalhadas. Gustavo finalmente parou de andar quando chegou entre duas árvores separadas por 15 metros. Nós estaremos correndo para aquela árvore ali. Gustavo apontou para uma determinada árvore à frente que tinha mais de 15 metros de altura. Era uma das árvores mais altas por aqui, embora fosse um pouco longe, ainda podia ser vista claramente. Sua distância atual daqui para lá era de mais de 2.000 metros. O primeiro a tocar naquela árvore vence, exclamou Gustavo. Tudo bem, Ang respondeu e começou a correr.
Gustavo se lembrava de que a velocidade de Yang antes de chegar à patente Zulu era de cerca de 12 metros por segundo. Então ele acreditava que, embora ela tivesse chegado ao posto de Zulu, ela deveria ter aumentado no máximo 2 vezes. O que significava que ainda levaria mais de um minuto para chegar lá, enquanto ele só precisava ativar o traço e seria capaz de chegar à árvore antes que um minuto acabasse. Nova missão foi lançada. Race Yang sem ativar uma habilidade relacionada à velocidade. Que diabos é isso? Gustavo olhou para a notificação com um olhar perplexo. Por que agora? O sistema está tentando cagar na minha cabeça. Gustavo não conseguia entender o motivo dessa busca repentina, embora tentasse. Se ele decidisse tentar completar a missão, estaria usando sua velocidade normal e no momento não tinha ideia da velocidade atual de Yang. Não havia como descobrir se ele era mais rápido ou não. Não posso perder esta corrida e arriscar que ela venha comigo todas as noites, Gustavo ponderou com um olhar um pouco preocupado. Está tudo bem? Ang perguntou do lado depois de perceber que Gustavo continuava olhando para frente de forma estranha. Sim, você está pronto? Perguntou Gustavo. HNM, Ang respondeu com um pequeno aceno de cabeça. Ao contar até 3, Gustavo também começou a correr. Ele agachou um pouco os joelhos enquanto seu rosto parecia um pouco mais sério do que costumava. 1. Ele começou a contar. 2. Ele olhou para a frente e para a árvore à frente com concentração. 3. Imediatamente Gustavo gritou o terceiro número, ambos os corpos dispararam para frente com extrema velocidade. Zoos. Zoos. Seus corpos ficaram ligeiramente borrados enquanto viajavam pela região da floresta esparsa. Em um movimento, ambos cruzaram 20 metros, fazendo com que ventos suaves fossem gerados a partir do movimento de seus corpos enquanto passavam por pequenas árvores. Eles passaram por árvores como fantasmas se aproximando do gol com o passar dos segundos. Ambos estavam atualmente se movendo na mesma velocidade. Ang ficou surpresa por conseguir acompanhar Gustavo enquanto eles corriam. Ela se moveu ligeiramente para a esquerda enquanto corria, desviando de uma árvore que estava anteriormente em seu caminho. Desviar. Desviar. Assim como ela, Gustavo teve que desviar de várias pequenas árvores em seu caminho, mas mesmo com isso, ninguém havia superado o outro em distância depois de correr por 15 segundos. Tocar. 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 Seus passos podiam ser ouvidos enquanto eles corriam ferozmente pela floresta, fazendo com que pequenas nuvens de poeira e folhas se juntassem em linha reta seguindo seus passos. Gustavo e Yang já sabiam que estavam no mesmo nível de velocidade neste momento, então ambos se esforçaram para se mover mais rápido. Com o passar dos 30 segundos, eles cruzaram 1000 metros. Eles estavam a apenas cerca de 1500 metros de distância da árvore agora. Ambos continuaram empurrando enquanto sua velocidade aumentava para 25 metros por segundo. Gustavo já estava pensando em usar travessão quando eles se aproximaram da árvore. Ele notou que Yang estava ficando mais rápido enquanto corriam. Gustavo já havia levado sua velocidade normal ao limite, mas ela o estava ultrapassando lentamente. Ele não podia deixar Ang vencer, mas também não queria perder a missão. Isso o colocou em um dilema. Como eles estavam a 500 metros da árvore, Gustavo estava começando a alcançar Ang novamente. Ela parece estar ficando sem resistência. Gustavo virou a cabeça para o lado para olhar para Ang depois de perceber que ela havia diminuído a velocidade. Capítulo 74, Fim inesperado. O, o que ela está fazendo? Gustavo notou que Ang havia fechado os olhos enquanto corria, mas ainda era capaz de desviar das árvores ao longo de seu caminho. Ang, que estava com os olhos fechados, de repente os abriu. Se eu vou ganhar, deve ser por uma diferença notável. Enquanto Ang dizia isso em sua mente, outro chifre cresceu em sua testa. Ela inicialmente tinha 2 chifres, mas com isso, tornou-se 3. Sus. Sua velocidade de repente aumentou exponencialmente. Ela começou a correr à frente de Gustavo. O que? Gustavo ficou surpreso ao ver Ang de repente crescer outro chifre, o que fez com que sua velocidade aumentasse. Em 5 segundos ela já havia ultrapassado Gustavo em quase 15 metros. Gustavo estava lutando para alcançá-la neste momento. Ao cruzarem mais 100 metros, Gustavo notou que ela aumentava mais a distância entre eles. Eu tenho que usá-lo, Gustavo disse em sua mente depois de perceber que o espaço entre eles aumentou ainda mais. Adicione 10 pontos de atributos à velocidade. Mais 10 pontos de atributos foram adicionados à velocidade. Sus. A velocidade de Gustavo também aumentou um pouco e ele começou a se aproximar de Ang. Agora eles estavam a apenas 300 metros da árvore. Gustavo estava começando a diminuir a diferença. De 15 metros, reduziu para 40 e depois para 30 em poucos segundos. Ambos estavam se movendo a uma velocidade de cerca de 30 metros por segundo, então mesmo que Gustavo estivesse se aproximando dela, ele calculou que ela ainda chegaria à árvore antes dele. Eles estavam a cerca de 100 metros de chegar à árvore e Gustavo estava a 7 pés atrás de Ang. Adicione 5 pontos de atributos à velocidade, Gustavo disse internamente.
Mais 5 pontos de atributos foram adicionados à velocidade. SUS. A velocidade de Gustavo aumentou repentinamente novamente. Era como adicionar nitro a um lançador de foguetes. Nos 3 segundos seguintes, a árvore já estava na frente de Gustavo, mas Ang também havia chegado antes dela. SHSSHHH. Seus pés deslizaram alguns centímetros para frente no chão depois que ele parou repentinamente. Tocar. Gustavo colocou a mão na árvore ao chegar antes dela. Ele suspirou aliviado e se virou para a esquerda para encarar Ang. O Ang também estava olhando para ele e os dois tinham as mãos na árvore ao mesmo tempo. Uma gravata. Gustavo teve vontade de fazer facepau. Ang também tinha uma expressão desanimada no rosto. Não ganhei. Ambos tiraram as mãos do tronco da árvore e se viraram com uma expressão contemplativa. Havia rastros de poeira na direção de onde vinham. O terceiro chifre de Ang voltou lentamente para sua cabeça. Ela tinha uma expressão cansada no rosto. Era óbvio que o que ela acabou de fazer consumiu muito de sua energia. Então, o que vai acontecer agora? Ang perguntou com um olhar um pouco tímido. A missão foi concluída. Recompensas. Menor que 5.000 XP. Todas as estatísticas de atributos mais um. Gustavo notou a conclusão da missão e as recompensas. Tive que gastar quase todos os meus pontos economizados por causa disso e ainda assim. Gustavo ficou desapontado com as recompensas. Ele decidiu que da próxima vez que recebesse uma missão semelhante a esta do sistema, ele iria ignorá-la. Você não ganhou, disse ele a Ang. Ang olhou para baixo ao ouvir isso. Mas também não ganhei. Já que foi um empate, vou dar uma chance a vocês com base nas minhas condições, acrescentou Gustavo. Os olhos irritados se arregalaram de excitação. Realmente? Ela questionou. Sim, mas apenas se você aceitar minhas condições, declarou Gustavo. Aceito suas condições, disse Ang com um sorriso. Oh, você nem os ouviu ainda, Gustavo tinha um olhar do tipo você deve estar brincando comigo enquanto olhava para Ang. Eu não me importo com o que eles são. Eu aceito, disse Ang novamente. Oh, é assim. Gustavo disse com um sorriso malicioso enquanto se aproximava de Ang. Ang assentiu graciosamente. E se eu pedisse para você fazer algo vergonhoso? Gustavo disse enquanto aproximava seu rosto do dela. Ang engasgou de surpresa ao olhar para o rosto de Gustavo, que estava a apenas alguns centímetros do dela. Algo sem vergonha. O rosto de Ang começou a ficar vermelho enquanto imaginações perversas fluíam em sua mente. Gustavo continuou movendo seu rosto para mais perto do dela enquanto ainda sorria. Sim, se eu pedisse para você fazer algo vergonhoso, você concordaria com isso? Gustavo perguntou novamente. Ang teve que continuar se movendo para trás até que suas costas fossem colocadas contra a árvore. Gustavo estendeu o braço para frente e colocou a palma da mão no tronco da árvore ao lado do rosto de Ang. Ele aproximou seu rosto do dela novamente enquanto se apoiava na árvore com a mão. O rosto de Ang ficou completamente vermelho como uma beterraba neste momento. Gustavo parecia tão diabolicamente charmoso com um sorriso no rosto enquanto olhava nos olhos dela sem quebrar o contato. Seus rostos estavam a apenas 3 centímetros de se tocar. Bem, você gostaria? Gustavo perguntou novamente. Esse sim, Ang timidamente desviou o olhar enquanto respondia. O Gustavo ficou meio surpreso com a resposta dela. Ele moveu sua mão para longe da árvore e se virou para caminhar para frente. Seu rosto voltou a ser como poker. Tudo bem então, ele se virou para encará-la mais uma vez. Ang olhou para sua expressão com um olhar de confusão. Ela poderia chamar Gustavo de demônio pela maneira como ele estava agindo. Em um momento ele era frio e no próximo, ele era sedutor apenas para ele voltar a ser indiferente. Eu tenho algumas condições em mente, Gustavo começou a falar novamente. Algumas horas depois Gustavo já estava de volta em seu apartamento fazendo mais pesquisas sobre mestiços. Ocasionalmente, seus pensamentos voltavam para sua corrida com Ang. Ele ainda se perguntava por que ela disse que concordaria com qualquer uma de suas exigências, independentemente do que fosse. Até agora ele não entendia o processo de pensamento dela porque outras pessoas definitivamente não concordariam se ele fizesse exigências absurdas. Se ela continuar assim, ela vai se machucar muito no futuro, Gustavo analisou, mas não havia pensado em uma maneira de ajudar a mudar sua mentalidade. Esta noite ele estaria patrulhando sozinho já que uma de suas condições para ela só trabalharia com ele em dias específicos de sua escolha. 3 vezes por semana, mas ele mesmo escolhia os dias. Ele havia decidido que só deixaria ir com ele nos dias seguintes a derrotar qualquer mestiço que aparecesse durante a semana. Capítulo 75 Panos em movimento. 2 dias se passaram novamente em um flash. Gustavo estava atualmente nudoso, fazendo uma pausa após treinar com a senhorita Aimee. Ele e a senhorita Aimee sentaram-se no chão com as pernas cruzadas enquanto discutiam. Senhorita Aimee, eu queria perguntar, por que temos que usar yucatas quando treinamos? Gustavo disse com um olhar intrigado. Você não sabe sobre a história deste lugar.
A senhorita Aimee perguntou enquanto se virava para encará-lo. Gustavo balançou a cabeça em negação. Dona Aimee decidiu explicar depois de ver que Gustavo não fazia ideia desse lugar. Todo este edifício é propriedade de um grupo empresarial chamado Octavia. É um dos grupos empresariais mais ricos da cidade, explicou a Santa Aimee. O grupo pertence a uma família poderosa que se originou de um antigo país conhecido como Japão. Antigamente, o Japão era um dos países de um antigo continente chamado Ásia que praticava artes marciais. Este yukata era uma roupa tradicional que originou-se de lá. A família que possui este prédio também é dona do Dozo. Eles implementaram sua cultura para que não fosse esquecida, concluiu a explicação da Santa Aimee. Gustavo agora tinha um olhar de compreensão. Ele já sabia uma ou duas coisas sobre os países antigos e parte de sua história, então a explicação da senhorita Aimee fazia sentido para ele agora. Senhorita Aimee. Aquela família, você tem algum tipo de conexão com eles? Gustavo perguntou o que o incomodava há algum tempo. Ele notou como a senhorita Aimee era tratada com respeito por aqui. Não fazia sentido que eles a temessem e a respeitassem tanto se ela não tivesse algum tipo de conexão com a família proprietária deste prédio. A senhorita Aimee apertou os olhos antes de responder. Quem sabe? Eu tenho uma conexão com eles. A senhorita Aimee deu de ombros e se levantou. Vamos continuar, disse a Satan. Aimee. Gustavo tinha um olhar de desconfiança, mas decidiu não insistir no assunto. Ele se levantou e continuou seu treinamento com a senhorita Aimee. Outro dia se passou novamente. Hoje foi uma quinta-feira. Nos últimos 3 dias, Gustavo não tinha visitado a sala de treinamento para se juntar a seus colegas para treinar. Seus colegas ainda suspeitavam dele, mas o que ele fez no outro dia estava começando a diminuir. Eles decidiram se concentrar no próximo evento de intercâmbio. Quanto a Ang, Gustavo deixou que ela o seguisse na patrulha noturna nos últimos 2 dias. Na primeira noite em que ela se juntou a ele, seu pai e sua mãe saíram de seu apartamento para implorar a ele que protegesse Ang em caso de emergência. Ang sentiu-se muito envergonhada e continuou pedindo aos pais que parassem, mas eles se recusaram. Gustavo apenas acenou com a cabeça para eles e saiu com Ang. Ele não se incomodou pois já calculou que ainda não era hora de um mestiço aparecer. Ele só deixava Ang ir com ele nas noites em que tinha certeza de que um mestiço não apareceria de qualquer maneira. Ele havia perguntado à senhorita Aimee sobre esse estranho fenômeno de mestiços cruzando a fronteira. Ela também não conseguia entender por que ou como isso estava acontecendo, mas prometeu a Gustavo que investigaria quando tivesse tempo. Por enquanto, Gustavo ainda teria que continuar protegendo o bairro e não se importava, pois também estava trazendo dinheiro para ele. Ele também vendia peças e órgãos de mestiços secretamente, o que para sua surpresa também rendeu uma boa quantia em dinheiro. Gustavo descobriu há algum tempo que órgãos de mestiços também eram usados para fazer drogas. Ele também descobriu que alguns restaurantes cozinhavam algumas refeições luxuosas usando alguns de seus órgãos. Hoje, na escola, Gustavo esperou pacientemente que o dia terminasse. Ele vinha planejando algo nos últimos dias. Era hora de colocar alguns desses planos em ação. A última parte do dia da classe 3 sempre foi passada dentro da sala de treinamento. Eles treinariam lá até o fim do dia. Trem. O som do sino de encerramento reverberou por toda a escola. Finalmente, as atividades escolares do dia chegaram ao fim. Os alunos da classe 3 começaram a sair do corredor em grupos. Conversa. 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 Amigos se moviam juntos conversando entusiasmados enquanto saíam. Dois alunos altos, em particular, caminhavam junto. Um tinha cabelo cor de laranja enquanto o outro tinha cabelo preto. Ambos os cabelos eram do tipo na altura dos ombros, mas eram bem altos. Aquele com o cabelo cor de laranja tinha 6 pés 2, enquanto o outro tinha 6 pés. Charles, vamos lá hoje? O de cabelo preto perguntou com um sorriso. Oh, pode apostar que somos o Gordon. Eu me segurei por uma semana com todo esse treinamento intenso. Preciso aliviar todo esse estresse reprimido. Charles respondeu com um sorriso malicioso. E, sim, devemos aliviar nosso estresse reprimido, respondeu Gordon com um sorriso. De repente, seu rosto congelou. Falando em alívio, devo aliviar minhas entranhas. Preciso ir ao banheiro. O rosto de Gordon se contraiu enquanto ele falava. De novo? Charles perguntou com um olhar ligeiramente frustrado. Não vou demorar, por favor, esperem, disse Gordon e se virou para ir ao banheiro dentro do corredor. Eu me pergunto o que ele comeu. Charles tinha um olhar um pouco irritado enquanto olhava para Gordon, que estava correndo em direção ao corredor. Charles moveu-se para o lado para esperar por Gordon. 15 minutos depois, Gordon estava correndo em direção a Charles na direção do centro de treinamento. Seu rosto tinha uma expressão de alívio. Ele chegou antes de Charles e falou: Vamos, Charles, disse ele. Você tem certeza que está pronto para isso hoje? Charles perguntou com um leve tom de preocupação. Ah, por que não? Eu não desistiria de me divertir com aquelas vadias sensuais por nada no mundo, respondeu Gordon. Além disso,
Temos que liberar nosso estresse reprimido de todo o treinamento intenso que estamos passando, acrescentou Gordon. Tudo bem, vamos então. Charles disse e se virou. Eles seguiram em direção ao estacionamento e chegaram em frente a um carro flutuante cor de veludo. O carro era semelhante em forma a um carro esporte como os velhos tempos Lamborghini e Bugatti. As diferenças eram que ele estava flutuando acima do solo, tinha uma espécie de chama esbranquiçada saindo de baixo, parecia muito mais organizado e futurista, era 3 vezes maior que esses tipos de carros esportivos e, por último, era pelo menos 10 vezes mais rápido. Já havia um motorista esperando por eles. Ele curvou-se para ambos educadamente antes de entrarem. O motorista entrou e ligou o carro. Zoou. O som do motor era tão suave e reconfortante que soava agradável aos ouvidos. Suide. Ele disparou com velocidade na distância. Capítulo 76, Estômago corrido. O interior do carro era tão bonito que poderia ser comparado ao cockpit de um jato. Um guarda todo de preto estava sentado ao lado do banco do motorista. Ele também usava óculos escuros e tinha cabelo ruivo escuro, enquanto o motorista parecia um típico moleque com sua constituição esquelética e olhos honestos. E o Rim, leve-nos para aquele lugar, Charles disse do banco de trás. Como quiser, jovem mestre. O motorista respondeu educadamente e apertou um botão para frente antes de agarrar uma pequena alavanca em forma de barra e empurrá-la para frente. Sou. O carro virou à esquerda em um cruzamento e continuou acelerando. Sua velocidade era tão rápida que atravessou a estrada atravessada por vários veículos. Na cidade de Plankton, quase não havia estradas com limites de velocidade, mas ainda havia algum tipo de velocidade acima do limite. Um exemplo seria mover-se a mais de 1000 milhas por hora, que era exatamente a velocidade com que o carro se movia. O problema era que ninguém podia reclamar quando via que tipo de carro era. Um novo vínculo modelado da nova série Vínculo Marcos. Um tipo de carro que só os figurões da cidade podiam pagar. O carro deles parou em frente a um prédio de 5 andares. Esta parte da cidade era uma das mais movimentadas. Estava sempre cheio de atividades. As pessoas se moviam de um lado para o outro na área. Muitos homens e mulheres entraram neste edifício a que chegaram. A maioria das mulheres que estavam entrando usava roupas reveladoras. A maioria usava saias curtas que quase revelavam completamente as coxas, enquanto algumas usavam vestidos curtos justos que revelavam muito de seus decotes, dando aos transeuntes uma visão para os olhos doloridos. Uma placa brilhante foi pendurada no prédio que dizia, Maidenshaven. Este era um local de negócios bem conhecido na cidade que os chamados cidadãos justos veriam como um lugar pecaminoso. Era a combinação de um pub, um clube e um bordel de primeira classe. Era óbvio que Charles e Gordon frequentavam este lugar para se divertir. Charles e Gordon desceram do carro. Eles haviam trocado os uniformes escolares por algo mais casual. Mesmo com roupas casuais, você ainda poderia dizer que eles tinham um passado influente. Os homens parados na entrada se curvaram para eles enquanto eles entravam no prédio junto com seu guarda que os seguia. Normalmente havia fila para entrar, mas ambos receberam tratamento especial. Até as senhoras na linha estavam assobiando para eles antes de entrarem para chamar sua atenção. Imediatamente eles entraram depois de passar pelo corredor, uma música alta explodiu em seus tímpanos. Dance ao ritmo, você não quer ficar chapado. Mova-se para o ritmo, solte essa bomba de bunda. Flua com o baixo, divirta-se. Foda-se essas vadias bem nos buracos. Alguma música suja estava tocando e strippers podiam ser vistos dançando em postes na frente. As luzes e a atmosfera davam uma vibe de festa. Havia assentos posicionados em cantos diferentes e as pessoas sentavam-se em mesas com bebidas colocadas à sua frente enquanto algumas pessoas estavam na pista de dança. Principalmente senhoras contorcendo suas bundas. Jovens mestres, bem-vindos de volta, uma bela mulher em um vestido curto verde e vermelho se aproximou deles enquanto os cumprimentava. Ela tinha longos cabelos azuis e orelhas de coelho rosa. Será o quarto de sempre hoje? Ela perguntou. Claro. Esse é o melhor lugar para se divertir, não acha, Gordon? Charles tocou em Gordon enquanto falava. Oh, se sim, aquele quarto seria melhor. Gordon, que estava distraído antes, respondeu apressadamente. Você ainda está com aquela dor de estômago? Charles perguntou depois de perceber seu comportamento estranho. Sim, Gordon respondeu com um olhar ligeiramente aflito. Tocar. Não se preocupe, assim que estivermos nos divertindo com essas beldades isso vai passar. Charles deu um tapinha no ombro de Gordon enquanto o assegurava. Gordon assentiu com um sorriso. Madame Paro, prepare aquele quarto para nós, e queremos sangue fresco hoje, Charles sussurrou em seu ouvido de coelho. A senhora assentiu com um sorriso e se afastou enquanto os dois escolhiam um lugar para ficar enquanto isso. Uma hora depois, eles estavam no último quarto do último andar. O quarto era luxuoso com 2 camas grandes o suficiente para acomodar 15 pessoas cada. Havia 7 lindas mulheres em roupas reveladoras servindo bebidas para Gordon e Charles. Eles dançaram e se moveram pelo local balançando sedutoramente os quadris na direção de Gordon e Charles.
O riso encheu a sala enquanto eles bebiam para o contentamento de seus corações e tocavam os corpos das fêmeas de maneira suja. Ambos tinham uma fêmea cada sentada em seu colo. A mão direita de Charles estava dentro do sutiã do que estava em seu colo. Ele acariciou descaradamente os seios dela por baixo do sutiã enquanto conversava com Gordon. A senhora estava gemendo alto em seus ouvidos e ele continuou rindo de emoção quando viu sua expressão. Gordon, já era hora de arrebatarmos as belezas daqui, Charles disse com um sorriso lascivo no rosto. Gordon sorriu de volta, mas quando quis responder, seu rosto se contorceu de dor. Enca. Ele jogou a garota em seu colo enquanto segurava sua barriga. Charles franziu a testa, de novo não, ele expressou com um olhar desapontado. Gordon levantou-se enquanto segurava a barriga de dor. Fora! Todos vocês! Ele gritou. As fêmeas estavam se perguntando o que estava acontecendo. Eu disse para sair. Ele gritou novamente com o rosto apertado de dor. As fêmeas saíram correndo da sala depois de ouvi-lo gritar pela segunda vez. Ei, você não precisava persegui-los, você poderia simplesmente ter ido fazer suas coisas no banheiro. Charles disse com um olhar de aborrecimento. Gordon continuou segurando sua barriga enquanto se agachava levemente. Ajude-me, Charles, disse Gordon com uma voz dolorida. O que diabos você comeu? Charles expressou sua insatisfação. Eu comi nosso normal, então não sei. Nem mesmo as pílulas funcionaram, disse Gordon com uma expressão de dor. Tudo bem, Charles respondeu e foi ajudar Gordon a se levantar. Ajude-me a ir ao banheiro, acrescentou Gordon. Charles colocou a mão de Gordon em seu ombro e o ajudou a ir ao banheiro dentro do quarto. Imediatamente eles entraram no banheiro, Gordon sorriu e retirou o braço do ombro de Charles com força. Antes que Charles pudesse reagir a isso, Gordon de repente se endireitou e estendeu a mão para agarrar o rosto de Charles. Ele levantou Charles do chão com um braço e disparou em direção à parede à frente. Sus! Imediatamente ele chegou diante da parede que tinha um espelho colocado sobre ela, ele bateu a cabeça de Charles nela. Bang! O espelho rachou e pedaços voaram em todas as direções. O sangue escorria do ponto de impacto, pela superfície do espelho, em direção à parede e até o chão. Capítulo 77 Extrema confusão. Charles estava em extrema dor e confusão enquanto sua cabeça estava presa ao espelho quebrado na parede. Gordon o puxou para longe da parede e o ergueu antes de bater com a cabeça no assento do vaso sanitário. Bang! O assento quebrou em vários pedaços pequenos e a água esguichou para fora do buraco. Gordon pegou Charles novamente e o ergueu antes de bater com o joelho em sua mandíbula. Explodir. Seus dentes superiores e inferiores foram rangidos com força um contra o outro, fazendo com que pedaços de dentes saíssem de sua boca junto com o sangue. Ele sentiu seu crânio vibrar devido à força intensa do chute. Charles nem teve a chance de reagir a nenhum dos ataques, eles foram muito repentinos e rápidos para ele tentar contra-atacar. Ele nem conseguia entender o que estava acontecendo. O estômago escorrendo, o olhar de dor, onde estava tudo isso agora? Outro pensamento que veio à sua mente foi, quando Gordon se tornou forte o suficiente para vencê-lo de tal maneira que ele não seria capaz de revidar. Eu preciso ativar minha linhagem, esta foi a única maneira que Charles sentiu que poderia escapar dessas cadeias de ataques. Bang! Ele bateu na parede do outro lado. Gordon avançou e lançou o punho na direção do peito de Charles. Assim que seu punho estava perto de fazer contato com o peito de Charles, cobras elétricas vermelhas de repente começaram a aparecer ao redor de Charles. Essas cobras elétricas vermelhas nadavam ao redor de seu corpo. O punho de Gordon foi impedido a vários centímetros de tocar Charles por uma força estranha e invisível. Seu punho não podia se mover mais perto. O que você está fazendo, Gordon? Eu vou te matar. Charles gritou com um olhar de angústia em seu rosto encharcado de sangue. Ele começou a lançar um punho revestido com eletricidade vermelha. Mesmo com os ferimentos, ele ainda estava rápido como sempre, mas para sua surpresa, Gordon desviou e desviou do punho com facilidade. Desta vez não vai ser como da última vez, Gordon expressou enquanto jogava a palma da mão em direção ao peito de Charles. Charles nem teve a chance de processar a declaração de Gordon antes que a palma da mão rasgasse a força invisível que o protegia e batesse em seu peito com força. Bang! KRYYCCHH. O som de ossos quebrando podia ser ouvido quando o peito de Charles cedeu e suas costas bateram mais na parede. Os olhos de Charles se arregalaram em choque e confusão quando ele cuspiu um bocado de sangue. Isso não foi o fim de tudo. Bom, 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 bom. Uma após a outra, as palmas de Gordon continuaram batendo no peito de Charles. Ele trocou entre a esquerda e a direita repetidamente e devido à velocidade, o corpo de Charles permaneceu preso à parede, pois ele não podia fazer nada além de assistir os ataques choverem brutalmente sobre seu corpo. Bom. O golpe final com a palma da mão fez com que sua caixa torácica desmoronasse completamente enquanto o sangue jorrava de seu nariz, olhos e boca. Por quê?
Ele conseguiu murmurar essa pergunta antes de fechar os olhos e desmaiar. Plop. Seu corpo caiu no chão frouxamente. Por vingança e também. Porque eu quero sua linhagem. Desde que Charles havia desmaiado, ele foi incapaz de ver o sorriso maligno no rosto de Gordon, assim como sua resposta a ele. Gordon virou-se e caminhou em direção à porta. Clique. Ele trancou e voltou para o corpo de Charles. Ele lentamente se agachou na frente dele e colocou a mão no pescoço de Charles. Você vai sofrer o mesmo destino que seu amigo. Vocês dois não gostavam de me intimidar e me torturar naquela época. A voz de Gordon mudou para a de outra pessoa. Essa voz soava suave e leve como uma voz masculina. Nem grosso nem fino, mas como calmante. As unhas de Gordon se estenderam e perfuraram o pescoço de Charles, fazendo com que o sangue pingasse no chão novamente. Horas atrás, quando as aulas terminaram naquele dia, Gordon e Charles deixaram a sala de treinamento juntos, mas Gordon estava com o estômago embrulhado, então ele pediu a Charles que esperasse enquanto ele ia usar o banheiro na sala de treinamento. Gordon correu pelo corredor do corredor com o rosto coberto de suor até finalmente chegar ao banheiro localizado no final. O que ele não notou foi que havia uma placa dizendo que o banheiro estava sendo limpo. Ele não percebeu isso devido à forma como ele estava se sentindo extremamente pressionado. Ele entrou no banheiro masculino e caminhou em direção a um dos cubículos à frente. Ele também não percebeu que imediatamente ao entrar pela porta do banheiro uma sombra passou pela entrada antes que a porta se fechasse. Ele chegou na frente do cubículo sem saber que havia alguém seguindo atrás dele. Os passos dessa pessoa eram silenciosos, então ele não percebeu. Assim que ele abriu a porta, uma mão o agarrou e o puxou para trás. O Ele gemeu de desconforto, mas sua voz foi cortada pela palma da mão que cobria sua boca com força. Um. Ele agarrou a mão e tentou tirá-la da boca, mas parecia que o agressor era muito mais forte do que ele. A palma pressionou mais contra sua boca quando ele sentiu um braço envolvendo seu pescoço. GHRRHHH. O braço apertou fortemente em torno de seu pescoço, privando-o de oxigênio com força. Ele chutou e arranhou intensamente de dor. Ele até tentou usar os cotovelos para acertar a pessoa nas entranhas, mas era como se a pessoa não sentisse nenhuma dor. Quem é? Como eles são tão fortes? Por mais que ele batesse na pessoa atrás dele, eles não paravam de sufocá-lo. Lágrimas já escorriam de seus olhos quando ele sentiu sua garganta sendo esmagada. Ele tentou ativar sua habilidade de linhagem, mas não conseguiu se concentrar com o curto-circuito cerebral devido à falta de oxigênio. Depois de mais alguns segundos, seus olhos rolaram para trás e ele desmaiou. A pessoa que o segurava continuou apertando por mais alguns segundos antes de soltá-lo. Plop. O corpo de Gordon caiu no chão sem nenhum sinal de movimento. Não é muito complicado derrotar gente como você. Uma voz masculina foi ouvida depois que o corpo caiu no chão. Capítulo 78, faixa de compatibilidade de 99,9%. Não é muito complicado derrotar gente como você. Uma voz masculina foi ouvida depois que o corpo caiu no chão. Era um homem de calça preta, camiseta vermelha e jaqueta azul. O homem tinha um rosto oblongo com longos cabelos castanhos chegando às costas. Ele olhou para o corpo abaixo enquanto suas unhas se estendiam até 3 polegadas de comprimento. Ele se agachou diante do corpo de Gordon e agarrou seu pescoço antes de levantar a cabeça ligeiramente do chão. Vamos começar então. O homem tinha um enorme sorriso no rosto enquanto suas unhas cravavam no pescoço de Gordon. O requisito para aquisição de linhagem foi atendido. Analisando a compatibilidade do hospedeiro com linhagem de transmutação de energia 0%/100%. Análise concluída, 27%/100%. A compatibilidade do hospedeiro com a linhagem de transmutação de energia é de 27%. A compatibilidade do hospedeiro com esta linhagem é inferior à média. O hospedeiro ainda deseja adquirir esta linhagem, se barra não. 1. Esta é a primeira vez, o homem murmurou interiormente. Este homem era Gustavo. Ele havia mudado sua aparência para a de um professor na escola, e era por isso que ele estava olhando dessa maneira. O que acontece se eu adquirir esta linhagem do jeito que está? Gustavo se perguntou enquanto olhava para as notificações. A aquisição de uma linhagem inferior a 50% de taxa de compatibilidade acaba sendo inferior ao grau F após a extração bem-sucedida. Gustavo olhou para a nova notificação que apareceu com um olhar de compreensão. Acho que é por isso que os graus de linhagem diminuem quando os adquiro. Se a compatibilidade for 100%, devo ser capaz de extraí-lo com sucesso em meu corpo sem diminuir o grau, analisou Gustavo. Ele ficou tão surpreso com essa revelação que apenas percebeu que o sistema apenas respondeu a ele depois de alguns segundos. Espera. Você me respondeu. Gustavo expressou com um olhar de surpresa. Ele notou que a mensagem que apareceu antes desapareceu e foi substituída por outra. O que significava silêncio. Já se passaram 3 meses, acrescentou Gustavo com um olhar contemplativo depois de lembrar que o sistema não se comunicou com ele por tanto tempo.
O que o anfitrião espera? Uma saudação de bom dia e boa noite todos os dias. Foi a vez de Gustavo ficar sem fala. O anfitrião deve retornar às suas atividades depois que todas as suas mãos estiverem ocupadas no momento. Essas palavras apareceram depois disso por alguns segundos e depois desapareceram. Ei, o que exatamente você é? Gustavo questionou. Não houve resposta desta vez. Ei. Nenhuma resposta novamente. Gustavo chamou várias vezes, mas o sistema não respondeu à sua chamada. Gustavo sabia que seria tolice continuar chamando por isso, então ele decidiu continuar o que estava fazendo anteriormente. Não importa se a compatibilidade é baixa, desde que eu consiga extraí-la, terei outra linhagem adicionada à minha coleção que me dará mais opções na hora de fazer uso da recriação. Esse foi o pensamento de Guataba ao decidir para aceitar a linhagem. Sim, afirmou Gustavo. Os decidiu adquirir esta linhagem. A extração da linhagem começará agora. Velhas brilhantes de cor carmesim apareceram no pescoço de Gordon, que estava deitado no chão. As velhas se estendiam profundamente em seu pescoço, na área do peito e continuavam indo para dentro. As velhas carmesim brilhantes transportaram a mesma cor de sangue para cima, em direção às pontas dos dedos de Gustavo que estavam cravadas em seu pescoço. O sangue carmesim brilhante começou a fluir das unhas de Gustavo em direção aos pulsos, direto para cima. Suas veias também brilhavam com a mesma cor. Processo de extração de linhagem, 50%/100%. Gustavo pensou que levaria mais tempo para adquirir a linhagem, mas para sua surpresa, demorou menos do que ele esperava. Parabéns. Ost adquiriu linhagem de transmutação de energia. Em mais 5 minutos, ele viu a notificação aparecer em sua linha de visão. Gustavo retirou as unhas do pescoço de Gordon que pingava sangue. Ele acenou com a mão, fazendo com que o sangue em suas unhas espirrasse no chão. Suas unhas se retraíram, voltando ao comprimento anterior enquanto ele tirava uma pílula medicinal curativa de seu dispositivo de armazenamento e a colocava na boca de Gordon. Você não pode morrer em mim ainda. Você também deve passar pela humilhação de ser chamado de lixo. Gustavo expressou com um sorriso malicioso enquanto trazia uma corda e alguns outros itens. Ele amarrou Gordon e também o amordaçou antes de colocá-lo ao lado da parede. Agora que ele perdeu sua linhagem, ele não será capaz de escapar daqui até que alguém o veja, mas então será tarde demais e eu terminarei com Charles, Gustavo disse internamente enquanto seu corpo lentamente se transformava em o de Gordon. Cor do cabelo, tamanho dos olhos, tom de pele, altura, comprimento do cabelo, tudo sobre a aparência de Gordon foi perfeitamente copiado. Gustavo tirou a roupa e vestiu o uniforme escolar de Gordon. Como Gordon era mais alto e maior do que ele, usar o uniforme escolar regular não era uma opção. Depois que Gustavo terminou, ele saiu do banheiro e colocou a placa de limpeza bem na frente da porta. Esses eventos anteriores levaram a este momento em que Gustavo estava prestes a assumir a linhagem de Charles. Desde quando Charles o levou ao banheiro, ele já ativou o DAS e usou sua velocidade para desequilibrar Charles. Ele usou o golpe de palma repetidamente antes para romper a força gravitacional em torno do corpo de Charles ao ativar sua linhagem. A queda de Charles já era certa desde quando ele foi enganado pela aparência de Gordon, que na verdade era Gustavo. Gustavo o pegou de surpresa desde o primeiro ataque e causou muitos danos. Isso não era como a sessão de treinamento na escola, então ele não iria se conter ao lutar contra Charles desta vez. Charles era muito mais forte do que o resto dos mestiços de classificação Julo que ele lutou até agora, mas ele ainda ficou aquém da destreza de Gustavo quando usou sua força total. Gustavo ainda estava agachado neste momento. Suas unhas ainda cravadas no pescoço de Charles. O requisito para aquisição de linhagem foi atendido. Analisando a compatibilidade do hospedeiro com Gravitational Charge Plugin 0%/100%. Análise concluída, 99,9%/100%. A compatibilidade do host com a linhagem de carga gravitacional é de 99,9%. O hospedeiro deseja adquirir esta linhagem, se barra não. Gustavo olhou para a notificação com um olhar de espanto. Capítulo 79, Missão mensal concluída. Isso significa que posso extrair esta linhagem sem que ela seja reduzida em grau? Gustavo se perguntou. Ele sentiu que provavelmente seria esse o caso e estava ansioso para confirmá-lo. Sim, ele murmurou com um olhar intrigado. Os decidiu adquirir esta linhagem. A extração da linhagem começará agora. Gustavo viu a barra começar a se mover depois que a notificação apareceu. Ele esperou cerca de 5 minutos antes que as notificações começassem a aparecer em sua linha de visão. Parabéns. Ost adquiriu linhagem de carga gravitacional. Missão mensal: adquirir uma linhagem de grau se foi concluída. Recompensas. Todas as estatísticas mais 2. Novo atributo foi desbloqueado, defesa. Menor que 200.000 ES. Ost subiu de nível. Ost subiu de nível. Ost subiu de nível. Notificações soaram repetidamente em sua cabeça.
Originalmente, ele sentiria dor de cabeça ao ouvir o som de inúmeras notificações, mas agora era como música para seus ouvidos. Ele olhou para as notificações e sorriu. Agora isso é o que eu chamo de recompensas, Gustavo expressou em excitação. Ele tirou 2 comprimidos do bolso e os colocou na boca de Charles antes de amarrá-lo e amordaçá-lo como Gordon. Depois que Gustavo terminou, ele olhou ao redor do banheiro e notou que estava bagunçado. Ele teria estrangulado Charles como fez com Gordon, mas isso apenas prolongaria a luta. Se Charles ativasse sua linhagem enquanto Gustavo estivesse fazendo contato com ele, Gustavo ficaria entorpecido temporariamente. Ele já suspeitava que mesmo com todo o aperto ou o que quer que ele decidisse tentar, Charles ainda seria capaz de ativar sua linhagem independentemente, então ele decidiu ir com uma surra pesada. Gustavo tirou um pequeno frasco preto e o abriu. Ele se moveu pela cena e despejou o conteúdo em diferentes pontos. Uma substância em pó azulada derramou e se espalhou pelos arredores. Não havia diferença entre o estado da sala antes e agora. Só Gustavo sabia para que serve o pó, já que não alterava nada na atmosfera. Feito isso, Gustavo lavou as mãos na torneira e arrumou a aparência antes de sair do banheiro. Ele saiu da sala e chegou ao corredor que levava à escada. Sua expressão agora era a de um jovem mestre arrogante. Exatamente como Gordon agia. Enquanto atravessavam o corredor, o guarda que o seguia vinha da direção oposta. Ele viu Gustavo vindo do outro lado e curvou-se ligeiramente. Gustavo olhou para ele com desgosto antes de falar: Não perturbe Charles, ele está ocupado agora. Jovem mestre, eu não posso fazer isso, já é tarde, seu pai o espera, respondeu o guarda. Tudo bem, então vá. Eu me pergunto como Charles vai lidar com você depois que você perturbar seu tempo de lazer. Gustavo disse e continuou andando. O rosto do guarda empalideceu ao ouvir isso. Jovem mestre, e você? Por que você não está se juntando a ele? O guarda se virou e perguntou. Porque eu terminei, seu grande idiota. Vou esperar no carro, é melhor você não perturbá-lo até que ele termine, disse Gustavo sem se virar. Ele caminhou em direção às escadas à frente e desceu as escadas. O guarda continuou olhando na direção para onde Gustavo se dirigia por alguns segundos antes de engolir a saliva e caminhar em direção à sala onde tudo aconteceu. Ele chegou à frente da porta e estendeu a mão para o botão que controlava a abertura e o fechamento da porta. Ele se deteve quando seu dedo estava a apenas alguns centímetros de tocar o botão. Deixe-me esperar mais alguns minutos. Ele disse e se moveu para o lado da entrada para se levantar. Gustavo, que já havia chegado ao elevador que descia, suspirou aliviado. Uma gota de suor já havia aparecido em sua testa. Aquele era um especialista que está no mesmo nível da pessoa que me sequestrou. Gustavo limpou a gota de suor em sua cabeça enquanto o elevador descia. Gustavo se perguntou onde Gordon e Charles tiveram coragem de falar com ele de qualquer maneira que quisessem. A maneira como ele falou com o guarda antes era semelhante ao método de falar de Gordon. Desrespeito, soberba e falta de consideração. Isso significa que o histórico importa mais do que o poder ou o poder importa mais. Gustavo não conseguia ver alguém tão poderoso quanto a senhorita Aimee se curvando para algum grupo de pirralhos enquanto eles falavam mal dela. Ele sabia que o guarda não era tão poderoso, mas mesmo com isso, ele não esperava que alguém com esse nível de força simplesmente escolhesse ser um lacalho. Ele não conseguia entender isso, não importa o quanto ele tentasse. Ele colocou isso atrás dele quando o elevador chegou ao andar térreo. O andar térreo estava sempre lotado devido ao fato de ser acessível a todos, independentemente de seu status. Imediatamente Gustavo caminhou no meio da multidão de pessoas que ele transformou em uma pessoa aleatória e saiu pela saída. Uma hora depois, Gustavo estava em seu quarto relembrando o evento de hoje. Correu como planejado, mas poderia ter corrido muito mal se aquele guarda tivesse decidido entrar na sala. Eu me pergunto se eles vão frequentar a escola depois de tudo isso. Provavelmente não, esses filhos da puta não aguentam a vergonha afinal, mas isso não muda o fato de que eles serão vistos como lixo a partir de agora, Gustavo murmurou com um olhar de gratificação. Ele sentiu que a mudança de forma era realmente conveniente para realizar muitos atos sorrateiros. Sua mente voltou para como ele começou a planejar tudo isso na semana passada. Na semana passada, ele perguntou ao chefe Danzo sobre uma receita que ele poderia adicionar a qualquer refeição que causasse diarreia severa. Originalmente, essa doença era algo que poderia ser consertado tomando uma única pílula de cura, mas Gustavo pediu ao Busdanzo receitas específicas que fariam com que a doença permanecesse mesmo depois de tomar um frasco de pílulas de cura. O chefe Danzo perguntou para que ele precisava disso, mas Gustavo respondeu que era apenas para pesquisa. O chefe Danzo deu a ele algumas misturas que poderiam ser misturadas para obter esse efeito. Depois de aprender a misturar as misturas, Gustavo usou-as para preparar um óleo inodoro e insípido. Esta manhã ele usou esse óleo para cozinhar uma refeição separada. Gustavo conseguiu acessar o segundo andar do refeitório do colégio desde que começou a treinar com a senhorita Aimee. Houve ocasiões em que ele ajudava os chefes a servir comida aos mestiços. Ele decidiu fazer isso novamente hoje e aproveitou a oportunidade para servir a Gordon aquela comida especial.
Capítulo 80, Revolta. Gustavo vinha estudando os dois na última semana. Ele conhecia o horário de alimentação de Gordon, então tinha certeza da refeição que receberia hoje. Claro, quando Gordon e Charles vieram comprar o almoço juntos, eles não se esqueceram de fazer comentários sarcásticos para Gustavo quando o viram vendendo comida no balcão. Gustavo sabia que eles viriam para o seu lado do balcão assim que o vissem, o que foi uma das razões pelas quais ele decidiu ajudar os chefes a servir comida hoje. Foi isso que levou Gordon a receber a refeição especial. Desde então, ele estava com o estômago escorrendo e teve que ir ao banheiro inúmeras vezes. Gustavo, que todos pensavam que nunca mais compareceria às sessões de sparring, estava sempre por perto sempre que acontecia. Ele os estava observando desde depois do intervalo. Seu plano valeu a pena quando Gordon correu para o banheiro após o fim do dia. Foi aí que seu plano realmente começou. Na outra vez, quando lutou com Charles e Gordon, ele estava inspecionando suas habilidades de linhagem em uma escala mais próxima. Charles especialmente porque Gustavo queria descobrir se ele poderia romper a barreira da gravidade que sempre o cercava depois que ele ativava sua linhagem. A partir do momento em que Gustavo fez contato com o campo de gravidade que sempre cercava Charles, ele calculou a quantidade de força que seria necessária para rompê-lo e percebeu que a habilidade de golpe de palma poderia conseguir isso. Gustavo ficou feliz por tudo ter saído como planejado e ele já havia feito várias coisas para garantir que essas ações não fossem rastreadas até ele. Depois de refletir sobre mais algumas coisas, Gustavo abriu a interface do sistema para verificar suas estatísticas. Atributos do host. Menos nome, Gustavo. Menos nível, 8. Menos aula. Menos est, 69.500/150.000. Menos HP, 1250 dividido por 1250. Menos energia, 900 dividido por 1000. Atributos. Força, 37. Percepção, 37. Fortitude mental, 37. Agilidade, 37. Velocidade, 52. Bravura, 37. Inteligência, 37. Charme, 37. Defesa, 5. Pontos de atributos, 19. Gustavo olhou para a nova estatística com um olhar contemplativo, defesa. Acho que tem a ver com o fortalecimento do meu corpo ou algo relacionado a isso, analisou. É uma pena que gastei a maior parte dos meus pontos de atributos na corrida com Ang, suspirou Gustavo insatisfeito. Adicione 5 pontos à defesa. Gustavo ordenou. Mais 5 pontos foram adicionados à defesa. Ele tinha apenas 19 pontos de atributos de sobra neste momento. Ele sempre gostou de salvar alguns em caso de emergência, então não acrescentou mais na defesa depois disso. Ele decidiu que usaria as estatísticas diárias para aumentar a defesa até igualar o resto. Eu me pergunto se meu corpo está mais resistente agora. Ao contrário das outras estatísticas, ele quase não sentiu nenhuma diferença quando aumentou suas estatísticas de defesa. Ele decidiu que tentaria mais tarde. Já era noite, então era hora de suas patrulhas. Ele suspeitava que o mestiço apareceria hoje, então decidiu que Ang faltaria à patrulha de hoje para que ele fizesse isso sozinho. No dia seguinte, Gustavo acordou no horário de sempre e foi para a escola. Ontem à noite, exatamente como ele esperava, o mestiço apareceu e era nível 1 desta vez. Gustavo não levou mais do que alguns minutos para matá-lo e adicioná-lo à transformação da besta. Isso aconteceu para ser um macaco mutante mestiço. Parecia um macaco com pelo branco, mas era tão grande quanto um gorila. Suas características estavam em sua capacidade de corroer qualquer objeto que tocasse. Gustavo sentiu que não era necessário, pois já tinha desintegração atômica, mas pensando bem, decidiu extraí-lo. Ele decidiu que o próximo mestiço que considerasse inútil seria vendido para um laboratório sem que nenhuma extração fosse realizada nele. A partir das informações, ele reuniu cadáveres mestiços anteriores que seriam vendidos por bons preços em laboratórios, mas ele nunca tentou fazer isso. Se o laboratório pesquisar os cadáveres e descobrir que sua linhagem está faltando, isso levantará suspeitas. Agora que ele poderia se transformar em qualquer pessoa que desejasse, ele poderia usar um personagem e uma forma diferentes para fazer negócios com laboratórios. Poucas instalações nesta parte da cidade tinham protocolos de segurança de tecnologia transparente que podiam escanear o interior de uma pessoa, o que poderia colocar a metamorfose em vergonha. Foi por isso que Gustavo não se preocupou com eles percebendo que ele não estava em sua forma original. Gustavo caminhou para a escola depois de chegar ao ponto de parada habitual para ele e Yang. Menos cafeteria da escola. Durante o intervalo, Gustavo estava sentado no segundo andar almoçando. Ele sempre fica para trás, então ninguém notava que estava lá a maior parte do tempo. Às vezes, alguns deles o viam e nem o reconheciam. Conversa. 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 O salão estava mais barulhento do que o normal hoje, com discussões vindo de diferentes ângulos. Assim como Gustavo esperava, a notícia sobre o que aconteceu com Gordon e Charles havia circulado. Ei, você ouviu? Gordon e Charles perderam suas linhagens. O quê?
Como isso aconteceu? Ninguém sabe, mas Charles disse que Gordon foi o responsável pelo incidente, enquanto Gordon disse que era um homem desconhecido. Menos isso não faz sentido, não pode ser Gordon se ele também perdeu sua linhagem. Menos você já ouviu falar que algo semelhante aconteceu há 2 meses com Ben. O que? Ben também perdeu sua linhagem. Sim, o suposto responsável era um mestiço terrorista que também foi acusado de ser o responsável por colocar um Ju em seu estado atual. O Valide é o único terrorista suspeito nesse interesse, mas ele nunca teve nenhum meio de pegar qualquer linhagem de sangue mestiço antes, então ninguém sabe se tudo é apenas um encobrimento para que o governo possa ter alguém para culpar. Menos droga, o que realmente está acontecendo, a cidade não é mais segura. Mais como o que está acontecendo nesta escola, já que tais eventos infelizes só aconteceram com os alunos que frequentam esta escola. Gustavo ouviu de lado com um sorriso quase imperceptível no rosto. Tem mais por vir. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.